Graça e paz, querida igreja, louvado seja o nome do nosso Deus, por mais uma quarta-feira, onde a sua igreja, o seu povo pode se reunir para aprender um pouco mais da sua palavra e, claro, fazer dessa palavra o nosso alimento, aquele que realmente nos fortalece e nos sustenta, em meio a essa caminhada. Bem, igreja, nós já chegamos bem próximo ao fim do estudo da carta de Paulo aos Efésios, Desde o culto passado, nós iniciamos o capítulo 6 e estamos percorrendo, todo ele agora, finalizando assim este estudo desta carta, Capítulo 6 é o último capítulo, mas a gente ainda tem outros momentos à frente. E a gente pode perceber, claro, que nesta carta contém tantas e tantas riquezas em relação aos ensinamentos que o Senhor tem para a sua igreja, tem para o seu povo. E por particular, a carta aos Efésios, está direcionada àqueles gentios que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus e agora eles recebem o direcionamento por parte do apóstolo Paulo para, assim, viverem uma vida que agrade ao Senhor. Aqui, por meio do apóstolo Paulo e o evangelho por ele pregado, os gentios convertidos eles recebem o conhecimento das insondáveis riquezas de Cristo e como deveria ser, a partir de então, a sua nova vida com eles. Agora vamos orar e entregar ao Senhor esse momento para que Ele realmente venha a iluminar a nossa mente, os nossos corações, que nós possamos entender de forma eficiente a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nós buscamos a tua presença, Senhor, neste momento, Pai, para que o teu povo, a tua igreja, Senhor, possa estar, Deus, com o coração aberto, Pai, para os teus ensinamentos, Senhor. Ó Deus, nós já te agradecemos porque essa revelação tão maravilhosa e especial, esta revelação que nos traz vida, Senhor, nos é dada por ti, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Muito obrigada, Senhor, por este momento na vida da tua igreja. Que nós possamos realmente usufruir, Deus, como um momento muito especial, um momento realmente, Deus, de edificação, um momento em que o Senhor, o nosso Deus, fala conosco, Pai. Obrigada, Deus, por tua presença em nossas vidas e continua, Senhor, falando aos nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Assim eu te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, o texto que nós estudaremos hoje será o capítulo 6, dos versículos 5 até o versículo 9. E é bom a gente lembrar que nos últimos estudos ministrados tanto pelo pastor quanto por Eric, nós aprendemos a forma correta, não só isso, mas também a representação dos relacionamentos que ocorrem no lar cristão. Ou seja, na relação entre maridos e esposas, entre pais e filhos. Lembram? E é importante também lembrar que da mesma forma como existe uma comparação do relacionamento de maridos e esposas com o relacionamento de Cristo com a sua igreja, existe também uma responsabilidade. Responsabilidade essa que é espiritual e também testemunhal. E também nos é transferida para outros relacionamentos, como pais e filhos, como nós podemos ver no último estudo. E hoje, Paulo, ele trata como deve ser esse relacionamento entre um outro grupo de pessoas. E esses seriam os servos e os seus senhores. Vamos lá. Versículo 5 diz assim: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, essa relação inicial aqui, o título nos aponta servos e senhores, pessoas
que não têm uma ligação tão intensa quanto maridos e esposas, quanto pais e filhos, mas que também compreendem uma relação muito importante dentro do lar cristão, principalmente daquela época. E primeiramente, as palavras de Paulo, elas são para os servos. Isso porque grande parte da população naquela época era formada por servos ou escravos. E nesta ocasião, muitos servos e escravos e até senhores, eles estavam passando pela conversão. E agora Paulo os direciona de que forma eles deveriam tratar essas relações, tanto servos quanto senhores, e tanto dos seus senhores com os seus servos. Sabendo que mesmo que essa relação ela fosse uma relação terrena e até mesmo temporária, ela deveria sim ocorrer com muito respeito, com sinceridade e como a palavra nos diz, como se estivessem servindo a Cristo. E como todo relacionamento, quando ele não é conduzido da forma correta ou cumprindo o papel que deveria cumprir, esse relacionamento ele pode sim passar por algum desgaste, ele pode assim passar por algum desvio de conduta ou até mesmo algum tipo de exploração. E isso era muito comum acontecer no contexto em que eles viviam. Ou seja, a forma de tratamento sem respeito, sem sinceridade e sem temor que tanto Paulo falava, poderia sim gerar imensos problemas entre a relação com os servos e os seus senhores. E no versículo 6 a palavra diz assim: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui, Paulo lhe direciona que o sincero serviço ele não deveria ocorrer simplesmente quando eles estivessem sob os olhos dos seus senhores, mas sim na sua ausência também, ou seja, em todo o tempo, na sua presença e na sua ausência, sabendo que essa é a vontade de Deus. No versículo 7, nós podemos ler o seguinte: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. E como Paulo sempre correlaciona desde o versículo 5, sabendo que ao servir bem ao Senhor do seu trabalho, os servos eles também estão servindo e agradando a Cristo, ele recomenda que esse serviço ele seja motivado pela boa vontade de honrar o seu Senhor ali do seu trabalho e ao fim de tudo estaria também honrando a Cristo. O versículo 8 diz o seguinte: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Diante disto, nós devemos ter a consciência de cada uma de nossas ações e atitudes em nossos relacionamentos, sabendo que cada uma delas é sim contemplada pelo próprio Deus, e é Ele mesmo quem recompensará de acordo com cada uma de nossas atitudes. E por fim, o versículo 9 diz assim: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Sabendo que toda relação é uma via de mão dupla, Paulo agora ele se direciona da mesma forma que se direcionou aos servos, ele se direciona aos senhores. Sabendo no poder da autoridade que eles tinham em suas mãos, por muitas vezes essa autoridade ela era utilizada de forma ameaçadora, como a palavra diz, ou seja, com maus tratos
e até mesmo com abusos. Aqui, embora sendo nítida a relação de força desigual que ocorria entre os senhores e os seus servos, Paulo aqui ele trata essa relação de forma equivalente, pois ambos estão sujeitos ao mesmo Deus, ao qual, como a gente leu, não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferenciação nenhuma entre os servos e entre os seus senhores. Ambos serão recompensados por suas ações nessas relações, quer boas, com a aprovação de Deus, quer mais, com a sua repreensão. Ou seja, a base de todo bom relacionamento, tanto entre os homens e também, principalmente com o nosso Deus, é o respeito, a sinceridade e a consideração que deve existir de forma mútua para ambos nós que servimos ao Senhor. Essa deve ser a base de nossa relação com os homens, aqui ao qual nós estamos submissos. E é interessante como Deus ele aplica de uma forma tão perfeita, né, a sua palavra, quando a gente olha para a sua palavra e realmente a pratica, né, deixamos a insensatez de lado e praticamos a palavra do Senhor, como nós somos edificados com isso, né? E com certeza também seremos em nossas relações sociais, interpessoais, sabendo que acima de todas elas está a nossa relação com o nosso Deus. E nós, de fato, fomos chamados por Deus, né, e salvos por Cristo para sermos livres do pecado, livres de uma vida de prática do pecado. E aí sim, viveremos uma eternidade junto com Ele. Mas enquanto essa realidade ainda não chega na sua plenitude, nós temos a responsabilidade, como salvos, como filhos de Deus, de demonstrarmos através das nossas vidas a transformação que o Senhor fez e faz a cada dia em nós, com o propósito, claro, de agradá-lo e fazermos a sua vontade. E de acordo com esse texto, né, e aplicando em nossa realidade, quer você seja servo, né, que você esteja numa posição em que você serve a alguém, quer que você seja o Senhor, ou tenha autoridade, ou tenha poder sobre algo, o Senhor, Ele nos dá as diretrizes que nós devemos seguir para que a gente viva esse relacionamento de forma que agrade ao Senhor. E interessante que Paulo também escreveu uma carta aos Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 23 a 25. E essa leitura desses versículos me traz as aplicações que nós devemos aprender a aplicar em nossas vidas com o estudo desta noite. A primeira delas é que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, e eu completo, quer você sirva, quer você mande, que você faça isso de todo o seu coração, como sendo para o Senhor, porque é isso que Ele nos ensina. E sempre, claro, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós faremos sim justiça em toda relação, principalmente com aqueles, né, que nos rodeiam, mas que seja para a honra e para a glória do nosso Deus. A segunda lição que eu aprendo nessa noite é que nós devemos sim estar cientes de que receberemos do Senhor a recompensa da herança. Independente da posição em que você esteja, né, que você faça primeiramente para a honra do Senhor de todo o seu coração, mas ainda que você ocupe uma posição em que você não perceba que você é reconhecido, né, pelos homens, pelas boas obras que você faz, é o Senhor quem te recompensará.
E a palavra dele nos garante isso. Mas precisamos estar cientes de que receberemos do Senhor a recompensa da herança. A terceira lição que eu aprendo é que a Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Cristo, ele é o nosso Senhor. E é com ele que nós nos relacionamos e honramos o seu nome através das relações que nós vivemos aqui. Maridos, esposas, esposas, maridos, pais e filhos, filhos e pais, servos e senhores, senhores e servos. É a Cristo que nós estamos servindo. E ele foi o nosso grande exemplo de servidão e submissão também. Porque ao mesmo tempo que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ao contrário disso, ele se esvaziou e se humilhou. Então Cristo é o nosso exemplo. Ele é aquele que podemos olhar e replicar e imitar. E assim nós agradaremos o seu coração. A quarta lição que eu aprendo neste estudo é que aquele que faz injustiça, ele receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas, ou seja, aprovação ou desaprovação, diante da forma como nós nos relacionamos. E Deus, ele não nos julgará de acordo com o nosso status social, a nossa posição, quem somos. Não. Nisso ele não faz acepção de pessoas. Ele é justo. E da mesma forma que nós vivemos relacionamentos baseados na justiça, na sinceridade, no temor ao Senhor, diante disso ele nos julgará. Assim também como se nós vivemos esses relacionamentos sem temor, sem sinceridade, nós também seremos julgados por isso. Então, aquele que faz injustiça, ele também receberá em troco a injustiça feita. Nisso não há acepção de pessoas. E para finalizarmos, a quinta e última lição que eu aprendo é que o grande segredo na realidade de toda e qualquer relação, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, sujeitem-se uns aos outros. Isto foi dito no estudo que o Gabriel nos trouxe ali acerca das obras da carne, né? E as obras das trevas também. E ali no finalzinho daquele bloco, acerca de como nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, é apontado ao finalzinho ali, que quando nós nos sujeitamos uns aos outros, além de nós louvarmos ao Senhor, além de nós citarmos salmos, né, hinos, louvores, o sujeitar-se também está nesta lista. Então, nós nos enchemos do Espírito Santo também quando nós nos sujeitamos uns aos outros, quando nós nos sujeitamos, acima de tudo, a Cristo. Então, quer viver um relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seu pai, com seu filho, com aquele que tem autoridade sobre você, a quem você serve, sujeite-se. Sujeite-se assim como a palavra de Deus nos direciona. E assim terminamos o estudo desta noite, irmãos, que vocês sejam mais uma vez, assim como eu fui ministrada por esta palavra, que vocês possam praticá-las de uma forma muito direta em suas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado e honrado, que nós possamos ter uma relação agradável, né, com o nosso Deus. Oremos. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra em nossas vidas, Deus. Ó Pai, em tudo nós percebemos o teu amor, o teu cuidado, Senhor. Em tudo nós percebemos, Pai, o teu desejo de conduzir as nossas vidas, Pai, de uma forma tão maravilhosa, Deus. Sabemos que não é fácil viver relacionamento segundo a tua vontade, Deus, mas não é impossível, Senhor,
porque o Senhor nos ensina isso, Deus. O próprio Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e provou, Pai querido, tudo aquilo que nós podemos provar também, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Deus, nas nossas relações. Nos ajuda, Senhor, a vivermos segundo a Tua palavra, Deus. E com sinceridade, com temor, Senhor. Para que o Senhor possa encontrar em nós filhos que agradam o Teu coração, Deus. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Pai. Pois nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Abençoa a vida de todos os meus irmãos e que possamos, Senhor, viver de forma saudável, Deus, e de forma a honrar o Teu santo nome, Deus. Todo e qualquer relacionamento, Deus, que vivenciamos aqui, Senhor, nesta terra. Mas sempre, Senhor, olhando para Ti, Deus. Sabendo, Senhor, que estamos ligados a Ti, Senhor, por meio de Jesus. Obrigada. Obrigada por esta rica oportunidade. Eu te agradeço de todo o meu coração. E assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que Deus os abençoe.